Estamos ao vivo. Teve um problema no meu celular. Tu já achou aí? O Facebook sempre tem um delay para começar. Não sei o que aconteceu, mas ela iniciou o celular. Oi, vocês me escutam agora? Acho que sim, né? Só não sei onde que está aqui, no meu celular, pessoal. Mas eu vou... E está tramitando pelo diocesano, né? Eu vou tentar achar no diocesano, né? Vocês me escutam? Tá, estamos te escutando bem. Tá bom, então. Aguardo aqui. Estamos vendo aqui, né? Confirmando que está sendo transmitido. Aqui, estamos aqui. Muito bem, já estamos chegando. Vamos ver se tem gente chegando. Sim, temos a Chloé, que está nos acompanhando na live. Eu escuto a pastora Cibele, que está aqui com a gente hoje. Você me escuta também, Cibele? Escuto bem, sim. Muito bem, deixa eu pegar o link também para colocar nos grupos. Que tem gente que se não fizer isso não entra. Tá no diocesano. Eu caí do estúdio. Voltei. Que falem alguma coisa que eu vou comentar aqui. Estamos esperando o pessoal ir chegando na nossa live. Hoje aqui no modo híbrido, a participação da pastora Cibele. A gente vai começar com um momento de oração, dirigido aqui pelo Bispo Humberto. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Vou tentar mais também. Estou só compartilhando ainda com alguns grupos aqui, de pessoas que ficam esperando que apareça o link. Então, vou colocar em alguns lugares. Eu vou ter o diocesano, vou botar no clero também, no ministério leigo. O Carlos Eduardo, que já esteve aqui numa live com a gente, está nos acompanhando hoje. Vamos só esperar o pessoal que está recebendo o link da live começar a entrar para acompanhar. Mas são que eu estou tentando colocar e não consigo. Agora consegui. Muito bem, botei no clero.
último grupo Ministério Leigo e aí vai para todo mundo. Estamos recebendo a pastora Sibeli, daqui a pouco ela mesma vai se apresentar. Eu vou apresentar um pouquinho, mas ela vai terminar de se apresentar com mais informações. E nós vamos começar, como sempre, com um momento de oração, que está adaptado da Anglican Alliance, que é aquela organização da Comunhão Anglicana de ação social, de compromisso com o meio ambiente, de justiça e paz em todo o mundo. Então, eu peguei no inglês e fizemos umas adaptações para este momento de oração. Então, já estamos aqui. Só deixa eu voltar para eu ver os comentários de vocês também. Muito bem, agora sim aqui. Aí eu vou poder acompanhar as pessoas que vão colocando comentários. Já, Guilherme já recebeu alguma pessoa, já deu as boas noites para uma pessoa. Boa noite, pastora Sibeli, também, uma companheira de todas as lutas e de todos os momentos. Então vamos começar com o nosso momento de oração, quando vão chegando as pessoas. Esperar a Paula, nossa operadora, que chega de volta. Quer que a Paula volta? Não sei se ela deu. Vamos esperar. Ah, está voltando, porque acendeu a luz do corredor e disse que está voltando. Isso, Paulo. Tem uma folhinha aí do lado para... Vamos fazer uma oração com uma parte, um número cada pessoa. Temos 5 aqui, mas daqui a pouco vai chegar mais gente e começa a chegar com o link. Então, oremos. Deus gracioso, oramos pelos povos do sul de nosso planeta. Agradecemos pela abundância de nossos recursos humanos e naturais e pela maravilhosa diversidade de nossos povos e paisagens. No entanto, Senhor, apesar da riqueza dos nossos recursos, continuamos pobres, dependentes e sem perspectivas de justiça e paz. Nossa paisagem é caracterizada por cicatrizes brutais da exploração e do lucro que corrompe, e de experiências muito reais de fome e aumento da pobreza. Somos testemunha das lágrimas de mães e pais que não conseguem alimentar suas filhas e filhos. Sentimos a dor da violência que prevalece em nossa sociedade, seja pela ação discriminatória das forças do Estado, seja pela criminalidade e marginalização da maior parte de nossa população. Vivemos com medo e incerteza em relação ao nosso futuro, especialmente diante da crise climática, que torna ainda mais grave a situação de exclusão, discriminação e opressão que vivemos há séculos. Por outro lado, muitas e muitos de nós temos que confessar a nossa insensibilidade, falta de compaixão e nossa dureza de coração diante desta realidade e urgência da solidariedade, da justiça, da paz e da amorosidade plena e sem barreiras. Oramos pela nossa região, para que a cruz de nosso Senhor Jesus tenha entre nós um significado tão profundo, que a visão de nosso Senhor, que se coloca do lado das vítimas da injustiça, da violência e da exclusão, permita que não fiquemos imóveis, apenas assistindo aos sofrimentos e dores, à doença e à dor de nossos povos. Ajuda-nos a saber que o Calvário não é o fim e nos lembra sempre do triunfo do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Faz que sejamos pessoas gratas a Ti, Senhor, e sigamos firmes no caminho que leva ao estabelecimento da paz nos países em guerra, ao trabalho de reconstrução e desenvolvimento, e à vivência e reconhecimento dos milagres do nosso tempo. Damos graças a todas as pessoas
os que estão prontas para ajudar aquelas que estão sobrecarregadas, enfraquecidas, entristecidas e abandonadas. Oramos pela sua bênção para aquelas pessoas que hoje sofrem em nome das outras. Ajuda-nos sempre a lembrar de que qualquer gentileza que se estende às pessoas mais vulneráveis é realmente dada a ti. Isto oramos através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então oremos como Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todas nós, agora e sempre. Amém. Então, pastora Cibele, eu convidei para estar aqui, já vai se apresentar, porque há toda uma ação que está sendo feita, além da solidariedade, que é extremamente importante, do trabalho conjunto, da amorosidade, que é necessária especialmente para as pessoas que mais sofreram e mais sofrem com esta tragédia climática. A questão das políticas públicas, que, em certa maneira, vêm auxiliar, mas que precisam ser aprimoradas. E há toda uma caminhada ecumênica e interreligiosa que busca aprimorar essas políticas sociais, aprendermos disso e que esta crise, esta tragédia nos ajude a ir em frente, abraçando as pessoas com ações de justiça, de paz, de partilha, de segurança, né? De esperança, de futuro. Então, pastora Cibele, gostaria que se apresentasse. A pastora Cibele da Fundação Luterana de Diaconia, mas também nos acompanha no Fórum Ecumênico Interreligioso do Rio Grande do Sul, no CONIC, no Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, na Regional do Rio Grande do Sul. Mas pode se apresentar e já nos falar sobre estas iniciativas que estão acontecendo e como podemos participar disso e entender melhor o que está sendo proposto. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando, principalmente as irmãs e os irmãos da Igreja Anglicana, uma igreja ecumênica extremamente comprometida com a justiça, com a paz, com um outro mundo possível. Muito obrigada, Bispo Humberto e Guilherme, pelo convite. Essa live que vocês têm realizado durante esse período, uma vez por semana, certamente é um momento importante de partilhas e de aprendizados. Então, eu estou atuando na Fundação Luterana de Diaconia, que tem sede em Porto Alegre e tem atuação nacional através do Programa de Pequenos Projetos, através do Programa CAPA, Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia, né, que tem atuação no Rio Grande do Sul e no Paraná, do Programa COMIN, Conselho de Missão entre Povos Indígenas, que tem atuação, então, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e também na Rondônia, né, e no Mato Grosso do Sul, e o Programa de Educação Antirracista, que trabalha principalmente com enfrentamento ao racismo a partir de uma proposta pedagógica da educação popular para enfrentar mesmo, né, o racismo, tanto nas escolas, quanto também em espaços das igrejas, né, que estejam abertos para repensar aí, né, o racismo tão presente na sociedade brasileira e nas nossas vidas. A Fundação tem atuado em alguns espaços, né, um dos espaços que hoje nós estamos participando é o Fórum de Participação Social, que foi criado aqui no Rio Grande do Sul, a partir do Conselho Nacional de Participação Social, durante esse período da enchente, né, dessa grave catástrofe climática,
justamente para que a sociedade civil, as organizações da sociedade civil e os movimentos sociais possam acompanhar, né, o conjunto de políticas públicas que estão em desenvolvimento para responder a essa situação de calamidade climática. O que nós podemos dizer é que, de final de abril até agora, certamente há muitas aprendizagens desse processo. Talvez a aprendizagem que mais salta aos olhos e que mais se destacou é o quanto nós estamos despreparadas e despreparados para lidar com eventos dessa magnitude, né? O Brasil não está preparado para enfrentar situações graves como a do Rio Grande do Sul. Nós não temos políticas preventivas de mitigação, de adaptação, de reparação, nem de comunicação para que as pessoas saibam como agir em momentos desta gravidade, né? Sem falar também, muitas vezes, dessa irresponsabilidade criminosa, né, de gestores públicos em desmontar a legislação ambiental, né, os órgãos de controle aí que garantiriam, né, para cidades, né, a possibilidade de manutenção de sistema de contenção e principalmente processo mesmo preventivo, né, na perspectiva socioambiental. E o que a gente viu também que precisa servir de aprendizagem foi o total despreparo, né, do governo, tanto na esfera municipal, estadual, quanto também federal, né, reagindo e buscando aí atuação conjunta enquanto as tragédias iam acontecendo. Então, essa aprendizagem é uma aprendizagem de primeira hora, né, para que próximos eventos, que infelizmente provavelmente acontecerão, tenham efeitos em termos de atuação e de políticas públicas já estabelecidas, né? Então, uma campanha que surgiu logo ali no final de abril, nos primeiros dias de maio, ela foi lançada, né, uma campanha, então, organizada por mais de 100 organizações a partir da plataforma dos movimentos sociais por outro sistema político, é a campanha Auxílio Calamidade Climática, né? Então, ali as organizações da sociedade civil e movimentos sociais, muitas delas que atuaram diretamente no processo de apresentação ao governo federal do auxílio emergencial durante a pandemia, organizações também do campo do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social, que construíram a proposta do Bolsa Família, pensaram um auxílio calamidade climática como uma política social, uma política pública, para que a população atingida por eventos de grande escala climática possam acessar imediatamente, a partir dos cadastros das políticas sociais já existentes, um auxílio do Estado para que consigam manter emancipação e autonomia, né, em médio prazo, pelo menos, para atravessar com dignidade situações como essa, né? A proposta do auxílio calamidade climática, uma proposta que prevê 24 meses de apoio, né, com um auxílio de R$ 1.400 por mês, né, incluindo também um valor de R$ 150 por crianças, né, e pensando também principalmente nos empreendimentos da economia solidária e da agricultura familiar agroecológica, com uma parcela de R$ 20 mil, né? Então, é um auxílio por pessoa, né, de R$ 1.400, pessoas a partir de 18 anos. Se tem crianças sob a responsabilidade dessas pessoas, elas recebem, então, um valor extra de R$ 150 a partir dentro desses 24 meses, né? A ideia é uma campanha que gere, então, pressão, né, pressão da sociedade civil
sobre o governo federal, Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento Social, Secretaria-Geral da Presidência, né, para que o presidente possa, então, emitir uma medida provisória e tornar o auxílio aprovado, como foi feito com Bolsa Família, com Bolsa Família não, mas principalmente com o auxílio emergencial durante a pandemia, né? É uma proposta, obviamente, que se nós avançarmos nessa proposta, ela tem um caminho ainda pela frente, né, em termos de muita mobilização, é sem dúvida uma política pública, uma política social muito importante para grandes eventos climáticos, né? Porque as pessoas, elas têm o direito, elas precisam, né, saber que em momentos difíceis elas não vão ficar desamparadas e que tem uma política que elas podem acessar imediatamente, né? Nós vimos agora muitas denúncias, vimos pessoas diretamente nas filas tentando fazer o cadastro, dizendo que não conseguiam fazer o cadastro. A pergunta é, por que um outro cadastro, né? Se tem vários cadastros de políticas sociais já existentes que podem ser facilmente atualizados numa situação como essa, né? Então, no momento em que as pessoas já estão extremamente vulneráveis e frágeis, elas acabam sendo revitimizadas, tendo que, né, entrar em filas e fazerem novos cadastros, sendo que já existem políticas sociais que garantem, né, o cadastro e o acesso, né, do Estado aos dados sociais, né, das pessoas que já estão em outros programas do governo, né? A gente também teve nesse processo todo aí denúncias de, por exemplo, que o auxílio reconstrução, esse que está sendo oferecido pelo governo federal, né, eram recursos de fundos de prefeituras, né, de recursos municipais, quando, na verdade, são recursos do governo federal, né? Então, tendo uma política pública estabelecida, tem mais transparência, as pessoas sabem que é uma política de Estado, né? Principalmente quando nós atravessamos uma série de interesses, muitas vezes escusos, né? Nós estamos vivendo esse momento, né, desse grande impacto climático, socioambiental, no ano eleitoral, né? Então, quando nós temos políticas sociais estabelecidas, os trâmites são diretos, né? A população sabe que ela vai ter o apoio do Estado porque tem uma política pública similar à Bolsa Família, similar ao auxílio emergencial. Então, a campanha ela tem um site, né, que as pessoas podem acessar e conhecer. Não sei se vocês vão projetar, talvez em algum momento, Bispo Humberto, mas é aquele auxiliocalamidade.org. Nós podemos também colocar aí no chat para as pessoas acompanharem. Acessem ali o site. Quando vocês acessam o site, vocês podem... Tu tem aí? Dá para compartilhar? Eu consigo colocar aqui o dígito. Eu posso mandar aqui no chat para vocês. Pode repetir, por favor, é auxiliocalamidade.org. Isso, auxiliocalamidade.org. Não há dúvidas que a situação... No chat da nossa live, e aí o pessoal pode acessar ali, auxiliocalamidade.org. Então, nós não temos nenhuma dúvida, as organizações que estão na campanha, né, dentre elas também o CONIC, em que igrejas do campo ecumênico integram, né, que a situação do Rio Grande do Sul, ela demonstra a necessidade urgente do Estado brasileiro pensar uma política, né, a partir do cenário de mudanças climáticas, que estão graves, né, cada vez mais. Nós estamos vivendo aí diferentes crises climáticas acontecendo simultaneamente no Brasil neste exato momento, né? Calamidade climática mesmo, né? Que envolve letalidade, né, da sociobiodiversidade,
né? E tem aumentado a letalidade de pessoas também, né? Quando a gente pensa essa perspectiva da etnossociobiodiversidade, quando, né, as pessoas são vitimadas também por esses desastres, diretamente perdendo a vida, tem uma comoção maior, né? Agora, a comoção precisa ser equilibrada em relação a todo o bioma afetado numa situação como essa, seja queimadas, seja inundações causadas por chuvas rigorosas e por enchentes, né, por conta mesmo de não ter uma legislação ambiental robusta, né, que dê conta da preservação e da conservação dos biomas, né? Então, um pouco isso para a gente começar a conversar. Pastora, eu gostaria de perguntar se essa proposta ela nasceu agora em resposta, né, à situação aqui no Rio Grande do Sul, mas a ideia é que ela proteja também pessoas em outras catástrofes que venham a acontecer em outros locais também. Isso, a ideia é que seja uma política pública de Estado para eventos climáticos. Ela foi construída a partir do evento no Rio Grande do Sul, mas pensando que já agora, né, concomitantemente, nós temos outras situações extremamente graves acontecendo, né, no Pantanal, por exemplo, né, no Maranhão, a Bahia também é sempre muito afetada por enchentes, então existem vários biomas estão vivenciando, né, os impactos das mudanças climáticas. Então, a proposta é uma política pública de Estado, né, que possa, então, ser acionada pela população quando um evento climático dessa magnitude ele se instala. Isso dá mais segurança, dá dignidade para as pessoas. Você imagina famílias ficarem recebendo, né, durante meses, ajuda humanitária com cesta básica. É necessário? É muito necessário quando não há uma política pública dessa envergadura, né, em que as pessoas possam, com o recurso, com este auxílio, né, construir o seu caminho de vida dentro da sua comunidade. E pastora, já que a Fundação Luterana de Diaconia trabalha em todas essas áreas que mencionou, a nossa preocupação é também em nível municipal, de pessoas, por exemplo, eu estava agora na quarta-feira numa propriedade de uma senhora que é viúva de um clérigo nosso, que ele está na construção de 2 rios, teve 9 metros de água onde ela mora. É uma pessoa que tem relativamente poucos recursos. Então, e como vai ficar isso para o futuro? Ela não sabe que vai ser feito com essa terra. Ela vai continuar nessa terra, ela não consegue vender, ou não há nenhuma informação sobre se alguém vai desapropriar, se vai oferecer outro lugar para ela morar. Há muita dificuldade nessa questão, porque para ela, mesmo que ela recebesse uma política pública, um auxílio desses, ia resolver relativamente. Isso não, nem dava para limpar, mas muito menos para saber onde que ela vai morar daí para frente. Isso sobre essa questão assim mais... Também esse outro lado, né? O lado da reestruturação da ocupação ambiental, né? Ou socioambiental dos lugares, mas também em relação a políticas públicas que existem no governo federal. O problema é que onde se barra a questão é nos municípios. Essa política, então, seria diretamente do governo federal com as pessoas afetadas, porque se passa pelos municípios, há municípios que dificultaram o acesso das pessoas a esta política pública. Outros facilitaram. E outras pessoas estavam tão atônitas e tão psicologicamente afetadas que não conseguiam nem ir no lugar, nem fazer nada. E algumas, inclusive, nem receberam. Não sei se até foi adiado o prazo, porque o prazo tinha terminado agora uns dias atrás. Foi ampliado o prazo
para o recurso, para o auxílio reconstrução, né, de R$ 5.100. Sim, os problemas são enormes, né? Tem toda a questão do direito à moradia, do direito à habitação, né? Pessoas que não poderão ficar mais em determinadas áreas e os municípios terão que garantir que elas sejam realocadas em outras áreas, e aí entra todo o campo do controle, da garantia de direitos e do enfrentamento às violações de direitos humanos, né? O tema das cidades provisórias é um tema aí que em outros estados no Brasil que enfrentaram eventos climáticos graves, como o Rio de Janeiro, né, mostra e indica que não funcionou esse modelo, né, que ainda o Estado brasileiro, o Estado, né, federativo, e os municípios não cumpriram o seu papel. Para que as políticas públicas sejam cumpridas, cada ente federado tem o seu papel, né, importante a ser cumprido. Assim como até hoje, infelizmente, existem questões em relação ao Bolsa Família, quando entra na gestão de determinados municípios, né, em que a política pública se torna uma política de município, uma política de governo e não uma política pública, né, de Estado brasileiro, se enfrentam uma série de problemas, né? Toda a pauta socioambiental é algo também que tem sido questionado, inclusive no âmbito da participação social, né? Os espaços que estão sendo criados pelo governo do Estado para a participação da sociedade civil não tem um conjunto significativo de organizações socioambientais que têm expertise, que têm experiência nos territórios, né, e que muitas vezes representam ou elas mesmas trazem as vozes dos povos e comunidades tradicionais, né? O próprio Código Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul, né, foi desmontado em 3 meses, né, um código que foi construído durante quase 9 anos com participação da sociedade civil, de organizações e movimentos socioambientais, universidades, representações do governo e, principalmente, aquela época, representações de servidoras e servidores da própria Secretaria de Meio Ambiente, que depois, muito recentemente, se tornou Secretaria de Meio Ambiente e Estrutura, né, se eu não me engano, ou seja, já deixou bem evidente, né, que essa mudança veio para dificultar todo o tema do licenciamento ambiental, todo o tema mesmo de proteção, né, socioambiental, também para redução, né, de riscos e desastres. Então, sem dúvida, eu acho que nós temos aqui um grande tema que é a participação social, né? O papel dos conselhos, dos fóruns, das redes, deste Conselho de Participação Social instalado aqui no Rio Grande do Sul, que foi instalado como uma decisão do Conselho Nacional de Participação Social, que indicou, então, organizações aqui do Rio Grande do Sul para compor este conselho. Então, a FLD começou a participar, indicada pela plataforma dos movimentos sociais por outro sistema político. O Conselho fez poucas reuniões e ainda tem um desafio muito grande mesmo em termos da sociedade civil estar acompanhando, participando, monitorando, sendo ouvida, principalmente, né? E nós temos toda a situação dos povos e comunidades tradicionais, das 8 identidades lá no próprio bioma Pampa, né, que está bastante ainda desassistida. A situação toda que envolve as comunidades indígenas no Rio Grande do Sul que tiveram suas moradias afetadas, né? O recurso para reconstrução, né, para comprar equipamentos é um recurso que é de alto custo, né? As famílias vão voltando para casa aos poucos, com as casas completamente despedaçadas, né? Sem nada mais dentro, então elas recebem cestas básicas, mas elas não têm uma panela, elas não têm um fogão, elas não têm geladeira, né? Então é um conjunto. Nós estamos no momento em que a ajuda humanitária ela anda par a par com o processo de reconstrução. As pessoas precisam de equipamentos, elas precisam de novas casas, né? Elas precisam
de apoio psicossocial, como você indicou, né, Bispo Humberto. O impacto psicossocial, ele está ainda muito presente, né, e fica marcado na vida das pessoas, né, e as pessoas foram atingidas de diferentes formas, aquelas pessoas que perderam, vamos usar a expressão totalitária, tudo, né, elas perderam casa, elas perderam vizinhança, elas perderam a história em determinado território e elas perderam amigas e amigos, parentes, familiares. Então, é um cenário muito desafiante, né? Então, é um apoio psicossocial e para as pessoas que creem, é um apoio também espiritual, né? Que precisa ser, que precisa acompanhar esse processo todo, né? Pois é, a gente teve aqui em Porto Alegre um episódio recente que foi bem triste de acompanhar, que foi a situação de um prédio no centro de Porto Alegre, onde era a antiga FEPAM, que é a Fundação de Proteção Ambiental, né, do Rio Grande do Sul. Esse prédio, uns anos atrás, pegou fogo e a FEPAM foi mudada para um outro prédio e ele estava desocupado. E é um prédio público. Esse prédio foi ocupado agora recentemente pelas pessoas que tinham perdido as suas moradias. Então teve um movimento de ocupação do prédio, eles estavam lá. E passou alguns dias e o governo do estado fez a desapropriação, a força do pessoal lá. E sendo, as pessoas tinham perdido as casas, era um final de semana frio, o pessoal não tinha nem para onde ir. Era um prédio público que estava desocupado e que não teve, portanto, um pedido de reintegração de posse, por exemplo, que o juiz mandasse o governo de lá tirar as pessoas. Não teve, foi uma iniciativa do governo de tirar as pessoas de lá, num momento desse. Então, isso ilustra como é necessário a mobilização social, a gente juntar forças para fazer essa pressão para que se façam essas políticas públicas e que não seja esse, né, o funcionamento padrão do Estado que estava numa situação de sensibilidade das pessoas. Eu acho que você traz o elemento que faz o contraponto imediato e importante, né, que é a participação social, que são as organizações, os movimentos, as igrejas, né, diferentes expressões religiosas que vão até esses espaços, que ocupam junto do ponto de vista político e simbólico, né, porque quando esses movimentos ocorrem, o pedido é não nos deixem aqui sozinhos e sozinhos, venham parceiros e parceiras, porque nós sabemos que a política de habitação é uma política que está aí nas mãos, né, dos grandes conglomerados dos empreendimentos imobiliários, da especulação. Então, o confronto, usar essa expressão, ele é de muita violência, né? Infelizmente, nós vamos encontrar governos estaduais e municipais que usam, né, de uma forma completamente equivocada suas forças de segurança, né, com muita truculência, né? E aí nesses episódios eu quero falar muito sobre o papel do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que tem sido muito atuante, que tem estado presente, assim como a ouvidoria da Defensoria Pública e o próprio Conselho de Direitos Humanos, né? Então, esse canal aí que esses espaços têm, que são espaços mesmo da sociedade civil para a sociedade civil, porque foram conquistados por ela, né? Nada vem de graça, vamos usar essa expressão, são sempre movimentos históricos que constroem esses instrumentos, essas instituições, né, dentro, né, do sistema de justiça no Brasil, que são os núcleos, as comissões de direitos humanos. Então, é extremamente importante. Né? Pastora Sibeli, sim, nós queríamos que também, já mais ou menos está desenhado, mas como a pessoa pode participar concretamente? Nós temos uma pessoa que estão agora preocupadas nessa questão de reconstruir a sua casa, de retornar. Mas tem outras tantas que são voluntárias, mas que também
temos que informar elas como podem participar no sentido de gerar essa nova realidade onde estejamos prontas e prontos para atender calamidades climáticas como esta, que acontecerá, que está acontecendo em todo o país, e onde haja políticas públicas melhores, onde, inclusive, todas as organizações sociais, não só as governamentais, estejam preparadas para isso. Por exemplo, aqui na nossa diocese, nós temos um comitê de crise, que fizemos durante a pandemia, agora fazemos de novo. Nós estamos pensando em instituir esse comitê de crise como um comitê permanente, que no momento que haja uma crise, esse comitê não precisa nem ser criado, vai passar a funcionar imediatamente. Como podemos ir fazendo isto em diferentes níveis? Tem a cozinha popular, né, que estão se reorganizando, que também estavam durante a pandemia, porque a fome estava aí, né, e agora aumentou, né? Enfim, como ter essas estruturas, como nós trabalhar, usar também nosso tempo, nossa disposição, para ajudar a construir uma sociedade que não só viva em harmonia maior com o meio ambiente, mas que viva mais intensamente a solidariedade, a amorosidade, a partilha, esses valores que são intrinsecamente e profundamente cristãos para nós. Diante das emergências climáticas ou da emergência climática, né, os povos indígenas, no último ATL, ano passado, a PIB disse que declarou a emergência climática e a frase embaixo era: a resposta somos nós, são os povos e comunidades tradicionais no enfrentamento às emergências climáticas a partir dos seus meios e modos de vida, né, de profunda equilíbrio, né, e respeito aos biomas. Sem dúvida, nós precisamos ampliar a consciência socioambiental. Acho que nós estamos aqui enquanto instituições religiosas, né, de matriz cristã. Acho que esse é um caminho muito importante. Obviamente, nós temos um conteúdo que é um conteúdo bíblico-teológico para nos amparar, e tem também o aparato científico, né, e o conhecimento tradicional, que também sustenta uma série de práticas contextualizando, né, a mensagem e o conteúdo bíblico-teológico. As igrejas precisam avançar construindo suas políticas de justiça socioambiental, né, pararem de ficar o tempo todo usando copos de plástico. Estou falando de uma coisa muito básica, né, muito básica mesmo, não se limita a isso, mas se nós iniciarmos processos muito sérios mesmo, né, de quando nos eventos que as igrejas realizam, que são muitos, né, constituírem um processo pedagógico, né, de não utilização de determinados produtos descartáveis, né, de pensarem na forma de consumo, principalmente de compras, né, de comercialização, com empreendimentos econômicos solidários, né, o processo todo de olhar para as prefeituras e pensar que muitas prefeituras têm contratos, né, de incineração, né, e que não cumprem a legislação, né, do Plano Nacional, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós temos aí um papel político muito importante das igrejas, que é um papel também extremamente solidário, porque quando uma igreja, né, diz que é contra incineração e que é contra a contratação de empresas privadas para a coleta de resíduos numa cidade, e diz que vamos lá cumprir o que diz a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela está olhando para uma população de catadoras e catadores que são, na sua maioria, mulheres negras que vivem nas periferias das grandes cidades e que são pessoas extremamente conscientes, né, que fazem um trabalho socioambiental cotidiano, fazendo a coleta seletiva dos resíduos sólidos nas suas cooperativas, e a gente também ali está apoiando, né, a geração de renda para essas comunidades. Então, isso é algo extremamente importante, né? Se nós aqui, por exemplo, no CONIC-RS, fizéssemos
um movimento para que a Prefeitura de Porto Alegre, né, cumprisse a Política Nacional de Resíduos Sólidos, assim também como em outros municípios onde nós temos paróquias, né, comunidades. Nós estamos ali olhando com muito respeito e estamos reconhecendo catadoras e catadores como trabalhadoras e como trabalhadores nesse país, né, porque tem uma política pública que não é seguida pelos municípios, né? E quando os contratos são extremamente desrespeitosos. Os valores de um contrato para uma cooperativa de catadoras e catadores são muito menores que os valores de um contrato para uma empresa privada. Então, tem muitas questões do campo mesmo, da educação socioambiental e do comprometimento que a gente precisa realizar, né? E tem também ações nacionais que são importantes. Por exemplo, convido as pessoas a conhecerem a campanha do Auxílio Calamidade Climática. Essa é uma ação direta que eu posso fazer. Eu entro no site, ali tem a carta que eu faço a minha adesão pessoal. É uma carta que vai ser enviada por e-mail para o presidente Lula, para o ministro da Fazenda, para o ministro de Desenvolvimento Social, né, falando sobre a importância do auxílio calamidade climática ser uma política social. Então, esse é algo que eu posso fazer diretamente, cada pessoa. E o que eu posso fazer também é disseminar essa campanha, né? Nos grupos de WhatsApp da família, do trabalho, né? E fazer algumas projeções. Eu quero coletar 20 assinaturas, né? E tem vídeos também de lideranças indígenas, do campo artístico, que estão também circulando, apoiando essa campanha. A solidariedade como um valor ético e também no campo cristão como um valor da diaconia de Jesus, ela precisa continuar. Por mais que nós hoje estejamos escutando, né, aquelas análises que são muito reais, hoje as pessoas já estão mais cansadas, elas não estão mais conseguindo também fazer tanto quanto elas faziam antes. Isso é do movimento mesmo de situações como essa. Mas a solidariedade, aquela cotidiana que nós exercitamos como pessoas cristãs, que são atos feitos para que as pessoas se fortaleçam, né? E se emancipem, se sintam dignas, amparadas, precisa continuar, né? Então, por isso que a ajuda humanitária continua. O que nós, enquanto fundação, estamos fazendo, por exemplo, é olhar para os grupos que, além de estarem historicamente nas situações mesmo de desigualdade, são os grupos, os territórios que em situações como essa ficam ainda mais vulneráveis e mais invisíveis, né? Então, logo lá no início de maio, por exemplo, antes, inclusive, de nós termos mobilizado recursos na Fundação, quando começou uma mobilização muito grande em todo o Brasil por cestas básicas, nós já identificamos, já tinha passado uma semana, determinadas comunidades não tinham sido nem localizadas ainda pela Defesa Civil, né? E aí o que nós fizemos foi fazer parceria com a Defesa Civil, olha, ali tem uma comunidade indígena aqui no Vale do Taquari, que ela está completamente isolada, os carros não chegam lá, os nossos carros não chegam, vocês têm cesta básica, tem 150 cesta básica, então tem barco, então nós vamos junto com vocês para que vocês consigam acessar esta comunidade para receber essa ajuda humanitária imediata, né? Os empreendimentos da economia solidária, né, principalmente aqui na região de São Leopoldo, Canoas, também em Porto Alegre, foram muito afetados. Então, principalmente as mulheres, elas perderam todos os equipamentos que garantem que o seu empreendimento funcione, né? Então, elas perderam máquinas, né? Elas perderam equipamentos para a produção de alimentos, né? Então, para a economia solidária, né, que faz com que a gente tenha um consumo consciente, que comercializa, né, de uma forma socioambiental, volte e se fortaleça,
precisará de muito apoio, né? E aí entram políticas públicas, aí entram também os próprios apoios aí que organizações, igrejas conseguiram de igrejas parceiras em outros países, né? De organizações da cooperação. Então, isso também é um elemento importante nesse momento, né? Nós temos as organizações vão conseguindo mobilizar apoio, mas este apoio é um apoio complementar, ele não substitui, né, de forma alguma o papel do Estado. Por isso que o auxílio calamidade climática ele está sendo apresentado para o governo federal como uma política pública que é acionada imediatamente numa situação como essa, né? A pessoa está numa situação vulnerável, mas ela, não, tem uma política pública, como hoje é o Bolsa Família, né? Eu tenho direito ao Bolsa Família, ele está lá, então tem também um auxílio calamidade climática para situações como essa. Guilherme, tu poderia nós falar, já falamos na live anterior, só dar um toque do que estamos fazendo como igreja anglicana no GT ambiental, e até para a pastora Sibeli também ficar sabendo do que está acontecendo, da proposta que temos de construção dessa questão dentro da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E já nós falar um pouco do clima, né? Porque o Guilherme é engenheiro ambiental, então ele está aqui também sempre para nos ajudar a saber, a nos preparar para o que vai acontecer, porque embora tenha outros canais para saber sobre o que vai acontecer, é tanta coisa e tanta gente falando coisas diferentes que ninguém sabe o que fazer. Então a gente também usa esta live para, a partir dos grupos da nossa igreja, dar uma informação um pouquinho mais sólida para as pessoas de que podem ou não podem fazer, de que cuidados tem que tomar nos próximos dias com as projeções que temos, né, da quantidade de água, dos lugares que podem ser mais atingidos. Então, a gente, dentro da Igreja Anglicana, nesse ano, até antes do acontecido, de abril e maio, já estamos trabalhando na constituição da política ambiental para toda a IEAB, então, para pegar, começar a articular as ações pensando em justiça ambiental de todas as dioceses. A gente vai ter esse lançamento da política ambiental nesse ano. Junto com isso, estamos fazendo um guia de boas práticas ambientais para ser aplicado nas comunidades. Então, vai ser trabalhado em eixos, onde vai se falar de energia, resíduos, inclusive já falava em mudanças climáticas e resiliência. E ao longo do ano, esse material vai ser trabalhado. No final, se responde um pequeno questionário de cada comunidade, para se ter um acompanhamento, né, de uma espécie de uma pontuação que mede no ano seguinte, replica e se compara se aquela comunidade está evoluindo na questão ambiental da sua própria operação e, claro, também incentivando que aquela comunidade participe de eventos, que ela crie redes, porque a gente sabe que a igreja ela é pequena, mas ela tem esse poder de mobilização, de multiplicação. Então, a gente está pensando nisso dentro desse guia de boas práticas ambientais também. A gente também, a partir daí do movimento que ganhou força, assim, em função de uma resposta da igreja às enchentes, a esse momento que a gente teve aqui, em conjunto com o Centro de Estudos Anglicanos e o Grupo de Trabalho de Justiça Ambiental, elaboramos uma série de seminários, onde vai ser trabalhado cada um dos biomas do Brasil, para que tenha um momento de formação, para que a gente entenda melhor as fragilidades de cada bioma, também frente a um novo momento que a gente está vivendo em função das mudanças climáticas. E um seminário formativo ao final dessas datas, onde vão se trabalhar todos os biomas, onde vai ser daí passado para as lideranças esse guia de boas práticas ambientais, e vai ter outras pessoas que vão falar também da parte teológica, para que a gente tenha isso intrínseco ao trabalho da igreja, dentro de uma metodologia que é de ver, julgar, agir e celebrar. Então, para que todos esses aspectos sejam contemplados no âmbito do trabalho ambiental da igreja. E agora,
pensando na projeção mais para essa semana, né, do que a gente vai viver nos próximos dias, como a gente tem sempre atualizado o pessoal aqui. Eu tenho utilizado para me basear sempre as previsões do IPH, que é o Instituto de Pesquisas Hidráulicas aqui da URGS, que tem os profissionais especializados em hidrologia, já estudam isso faz muitos anos, já tem um know-how das bacias hidrográficas aqui do Rio Grande do Sul. Então, eles foram o primeiro canal assim, que avisou a imprensa, inclusive, que essa cheia vai ser muito grande. Eles avisaram que o nível do Guaíba ia passar dos 5 metros, isso lá no dia 1º de maio, 2, 3 dias antes da enchente chegar aqui. Então, é sempre uma boa fonte de dados que eu digo para quem puder acompanhar. Eles têm um canal no Instagram, que é IPH Notícias, e eles fazem essa previsão diária do nível do Guaíba agora. E, infelizmente, a gente está com uma previsão para essa semana que não é das melhores. A gente não tem mais previsão de chuvas para os próximos dias no Rio Grande do Sul, mas está acontecendo aquele fenômeno de vento sul que represa o Guaíba, dificulta o escoamento da água e acaba elevando o nível do Guaíba. E a tendência é que ele chegue próximo da cota de inundação de referência aqui do centro de Porto Alegre, que agora está trabalhando com 3,70 metros, e a gente vai ter o Guaíba chegando nesse nível. Inclusive, hoje, a gente começou a observar extravasamento através do esgoto em alguns pontos da cidade. E quando o Guaíba chega no nível de alerta, aqui para o centro de Porto Alegre, quer dizer que nas ilhas já está chegando água nas casas. Quer dizer que lá na Zona Sul, no Guarujá, em outros bairros, a água já começa a invadir algumas ruas. Então, a gente vai passar de novo por problemas relacionados ao nível do Guaíba, mas ele não tende a passar muito desses 3,70 metros aqui no centro de Porto Alegre. E depende também da força e da duração desses ventos, que é uma das variáveis do modelo que é um pouco mais difícil de ter precisão, né? A gente tem boa precisão, assim, na quantidade de chuva que vai cair, no fluxo, principalmente dos rios, a montante, então a gente já sabe a quantidade de água que vai chegar aqui, mas a parte do vento varia muito rápido e ela é difícil de fazer a inserção desses dados no modelo. Então a gente tem que trabalhar sempre com uma margem, né? Essa influência dos ventos no Guaíba podem fazer ele subir até 40 centímetros de altura, o que para quando a gente está em épocas em que o Guaíba já está ali no nível de alerta, pode ser a diferença que faça ele extravasar e aí passar por cima da altura do cais ali, de Porto Alegre, para que a gente tenha uma referência, assim, né? Então, as pessoas, que cuidado tem que tomar essa semana? Para continuar limpando, mas tem que estar observando, tem que estar atentas para não ser pega de surpresa ou não perder o trabalho possível de limpeza que está fazendo. Pois é, então. A gente tem que lembrar que, assim, Porto Alegre tem um sistema de proteção de cheias que pega uma parte, né, da cidade. Não pega toda a cidade, mas pega o centro, pega a parte norte. Esse sistema aqui, em função da falta de manutenção das casas de bombas, não deu a resposta que poderia ter dado para esse momento que a gente teve muito crítico da grande cheia ali no início de maio. Mas para cheias menores, como a que a gente vai enfrentar essa semana, o muro, por exemplo, os diques, eles devem dar conta. Então, a gente, nas áreas que são protegidas pelo sistema de proteção contra inundações de Porto Alegre, continuar o trabalho normal, inclusive aproveitar os dias de sol que a gente vai ter para fazer os mutirões de limpeza, para conseguir secar material, secar a roupa. É o período certo para isso. A atenção que tem que ter é principalmente nas cidades e nos locais que não estão protegidos pelo sistema de inundação, por exemplo, as ilhas, o extremo sul de Porto Alegre, cidades como Eldorado, algumas regiões, Nova Santa Rita, como é o caso que o Roberto nos relatou antes, algumas partes das cidades de Canoas, São Leopoldo, onde não tem a proteção dos diques, porque lá também tem proteção dos diques, né? Então, nesses pontos, a gente pode voltar a ter algum problema com esse represamento do Guaíba. Mas ele é principalmente aqui na região metropolitana, já de cotas mais baixas, né? Se a gente for pensar nos rios, na região da Serra,
subindo a partir de Novo Hamburgo, por exemplo, a gente não tem mais tendência de cheia agora, porque a água já veio, ela já está vindo para cá, para a região metropolitana, e está represando aqui. Então, é mais atenção nesses locais. Extremo Sul de Porto Alegre, Eldorado e Ilha. Esses tem que se dar uma seguradinha. Agradecemos a pastora Cibele por sempre, né? A pastora Cibele está sempre trabalhando, sempre se capacitando e nos capacitando, né? Com as informações. Lembramos que esta live fica aí no Facebook, então, de repente, querem, né, dar uma olhadinha de novo em algum assunto. E eu vou pedir para a Paula também nos ajudar, as pessoas que estiveram participando, porque aqui a vezes aparece, a vezes some os comentários, alguma coisa das pessoas que participaram durante essa live, tem muito que colocaram boa noite. Eu aqui Carmen mandou um abração para a querida Cibele. Todo mundo mandou um abraço para a Cibele, tem muita gente que conhece a pastora Cibele, a reverenda Carmen, uma que inclusive elas trabalharam junto lá em Belém do Pará, né? Quando a reverenda Carmen era diante da catedral lá em Belém do Pará, então já se conhece há muito tempo, e outras tantas pessoas que já conhecem a pastora Cibele por diversas participações junto com a nossa igreja, ou em eventos ecumênicos e interreligiosos, né, que a gente tem participado. Então, agradecemos de novo, estamos aí, está aí nos comentários, então, aquele site para poder entrar, assinar e fazer uma coisa a mais para que agora estejamos melhor amparados e amparados, e no futuro nos preparemos melhor para que as pessoas, principalmente as que têm menos recursos, não sejam tão atingidas e ainda mais vulnerabilizadas do que já estavam antes por causa da injustiça social que a gente vive no nosso país e em muitos outros lugares. Então, essa live agora na próxima quinta, continuamos às 19 horas, ainda não temos uma ideia de como continuar. Temos alguma proposta para a próxima quinta? Ainda não está definida. Ainda não está definida, então vamos ver para a próxima quinta. Seguimos todas as quintas, até que comecem esses seminários também em nível nacional da igreja, onde iremos discutindo as questões ambientais em todo o Brasil. Né? Sim, nós já temos a data daí. Esses seminários vão começar no dia 25 de julho. Então, a partir desta data, nas quintas-feiras, 19 horas também, a gente vai ter esses seminários de formação para cada dia. A partir de 25 de julho, no mesmo horário, vamos reprisar em nossos canais, vamos, né? Então, vocês vão por aqui pegar também essa participação. Vai ser todas as quintas? Não. Sim. Todas as quintas. Então, a partir de 25 de julho, estamos com o Brasil inteiro, passando pelos biomas e conversando sobre esse assunto com todas as pessoas. A pastora Cibele sempre bem-vinda, e sempre que tem alguma informação que deseje comunicar através dos canais da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e da Diocese Meridional, sabe que sempre tem este espaço aberto. Quando eu participei de uma reunião sobre esse assunto, eu logo disse, não, tem que trazer a pastora Cibele para nos colocar por dentro disso que está acontecendo. Pastora Cibele, quer deixar uma saudação final? Eu quero agradecer o convite, é um espaço muito importante para fazer essas partilhas e mobilizar as pessoas para pensar a política pública, né, do auxílio calamidade climática, e também dizer da alegria de estar com vocês. A Igreja Anglicana está nas minhas orações, fico muito feliz que vocês estão construindo aí uma política ambiental. A ISLB também está fazendo um processo aí de um GT para construir também uma política socioambiental para toda a igreja. Acho que são testemunhos aí muito importantes, né, do campo ecumênico. Que Deus abençoe a todas, todes e todos, né, com muita amorosidade, né, ampliando nossa consciência socioambiental, né, diante da sua criação, né, tão pluralizada e ao mesmo tempo também tão devastada, né, pelas violações no campo ambiental. Que Deus nos anime, né, e que nos sustente nessa jornada, né, pelos direitos, né, de toda a etno-sociobiodiversidade dos biomas no Brasil. Que assim seja.
Termino com a frase de Yamil e Souza Dutra, que diz assim: brilhante a nossa convidada. De fato, né, sempre abrilhanta a presença da pastora Cibele. Agradecemos a todos, todas e todas, como ela disse, a participação. Já a bênção dela, eu já recebi, estou cheio de bênção, não preciso de mais bênção, e vocês estão todas e todas abençoadas pela pastora Cibele, e não só pela sua bênção, mas pela luta que ela participa e todas as coisas boas e todos os desafios que ela traz em nome do Evangelho de Jesus, que é a boa notícia que transforma a vida, que gera a vida e que promove a vida abundante para todas as pessoas. Obrigado, novamente, pastora Cibele, obrigado, Guilherme, obrigado a Paula, que está lá tecnicamente nos acompanhando. E nos encontramos na próxima quinta, ainda às 19 horas, com mais uma live de oração e solidariedade. Até a próxima. Tchau. Tchau, obrigado. Boa noite. Boa noite.